Uhum. Então, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: por que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse texto eu pensei, né? A gente já até estudou ele uma outra vez. Não sei quantos de vocês se lembram. Você lembra, Lúcia, que a gente estudou esse texto há um tempo atrás? Nós lemos ainda há pouco, uns dias atrás, hein? Isso. Então, foi por isso mesmo que eu peguei, né? Porque estava dentro da nossa leitura diária e eu achei interessante que esse texto ele vem também, daqui uns dias nós vamos entrar na quaresma, né? Vem bem próximo do momento onde Jesus também é entregue, né? E traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos. Então, é um momento onde Jesus estava vivendo uma situação de muita tensão dentro de si, de muita tristeza também, porque quando Jesus chega ao Getsêmani, né, a gente sabe que ele levou alguns dos seus, mas ele estava com a alma, o coração triste, né? Porque ele sabia de tudo que estava por vir. E agora é interessante, né, que antes, né, de acontecer tudo isso em Betânia, ele está num jantar. E nesse jantar o texto bíblico fala de que estava na casa de Simão o leproso. Havia muito Simão no Novo Testamento. Esse nome ele era um pouco comum. E os três evangelhos, Mateus, Marcos e João, fala de Simão o leproso. Já em Lucas, fala de Simão, né? Fala na casa de Simão, mas não fala que ele era o leproso, né? O que era leproso. Bom, mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês por um título, né, que eu achei muito interessante, que é A Extravagância do Amor. Eu queria perguntar a vocês se alguns de vocês já fizeram alguma extravagância quando era mais moço, quando era mais novo, quando mais jovem, por conta do amor. Quem aí já fez alguma extravagância por conta do amor? Me fala. O Paulo. Eu já fiz. Isso. O que você fez, Paulo? Eu fiz muitas loucuras, principalmente quando eu e a Dinora, nós estávamos levando a nossa vida de namoro mais escondida do que outra coisa. Nossa, era tanta coisa que eu fazia, que eu fiz, né? E eu sentia saudade dela, ela chegava em Santos, eu chegava atrás, entendeu? Quantas vezes aconteceu isso? Foi várias vezes, né? Mas, felizmente, estão tudo certo. Que legal, Paulo. Que joia. Eu também tenho lá minhas histórias, duas histórias bem loucas. A primeira, quando uma namorada foi estudar teologia e eu saí de surpresa de Belo Horizonte para São Leopoldo, lá em Porto Alegre.
Eram, naquela época, 36 de viagem. E fui fazer uma surpresa para ela. E quando eu chego lá, bato na porta, abre a porta e diz: o que você está fazendo aqui? Não quero mais saber de você. E voltei chorando de São Leopoldo até Belo Horizonte. Quando meu pai me viu na esquina: o que aconteceu, papai? Não quer saber mais de mim. E outra vez eu fui para a Alemanha, e quando eu chego lá, a menina que eu estava apaixonada, que eu estava indo atrás, ela tinha saído para um retiro de uma semana. Fui fazer uma surpresa também, fui trabalhar na Alemanha, mas então eu aproveitei para fazer essa surpresa para ela. Então eu sou meio desajeitado para fazer surpresas por amor. Ai, que legal. Mais alguém? Mais alguém? Você falou, eu? Fala, Simone. Você falou quando era jovem, menina, eu fiz agora, depois de velha. Eu acabei de fazer recentemente uma tatuagem e coloquei o meu rei dentro do meu coração no braço. Depois de velha, né? Ah, muito legal, muito legal. Mais alguém? Lúcia e Paulo, tem alguma extravagância aí, Paulo? Não lembro, teve algumas, mas não lembro. Regina? Também não lembra. Bom, então, uma coisa que eu acho interessante, eu estava lendo, né, que fala que quem, né, então eu acho assim, todos nós talvez já tenhamos feito uns mais, outros menos, né, em menor, né, grau, mas de qualquer forma fez uma extravagância por alguém que amava, alguém que você queria muito, né, demonstrar o seu amor. E eu acho que a gente comete, às vezes, uma certa loucura, né? E também não mede sacrifício. Quando a pessoa ama, né, de verdade, você não mede o sacrifício. Eu lembro, né, que o Klaus, quando eu o conheci, a situação financeira dele era muito ruim, né? Ele mal tinha para comer, né? Porque estava na faculdade, era tudo muito difícil. Na época, às vezes, ele dependia de trabalho que ele fazia, né, esporádico, mas, mesmo assim, com todas as dificuldades, ele fazia surpresas para mim, né? Comprava uma blusa, escondia debaixo lá no meu quarto, debaixo do travesseiro, quando eu ia deitar, olhava, era a blusa, quando ele ia embora, né? E não falava nada. Outra vez fez uma serenata para mim no meu aniversário também, né? E juntou uma turma da faculdade e fez um ramalhete de flor e marrou num lençol que eu tive que puxar, né? Que eu ficava no segundo ou terceiro andar. Então, a gente, às vezes, comete algumas loucuras, né? Por conta do amor. Mas é interessante que aquele que ama e que comete, às vezes, essas loucuras, tudo que ele faz, ele não acha que é muito, né? Ele, às vezes, ainda acha que é pouco para demonstrar o seu amor. E eu queria, então, mostrar aqui um pouco o que essa mulher fez, né? A extravagância que essa mulher fez do gesto, né? De entrar num ambiente que era totalmente de homens, né? Um jantar de homens, as mulheres só serviam para servir a comida, mas não sentar à mesa com os homens. E ela entra sem ser convidada, e ela entra para fazer um gesto de amor, um gesto extravagante, porque era um amor muito grande, porque ela ofereceu o que ela tinha de melhor, porque eu acho que se ela tivesse uma coisa melhor ainda, ela faria. Um perfume que custava, na época, 300 denários, né? Pensando que um dia de trabalho, naquela época, era menos do que um denário. Então, essa quantidade era quase um ano de trabalho, um ano de alguém que trabalhava a dia. E ela, então, oferece e quebra aquele perfume, né? Porque ela derrama sobre a cabeça de Jesus.
e aí provoca nos discípulos e naqueles que estavam à mesa algo assim, tipo uma revolta, né? Algo como assim, que seria também o senso comum, digamos assim, né? Vamos nos colocar nessa época que nós vivemos hoje, né? A gente está à mesa e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã com às vezes, uma pessoa que está presente ali, que Jesus estava naquele jantar, mas até então os discípulos eles estavam avisados, mas ninguém imaginava que realmente fosse acontecer aquilo com Jesus, dele ser morto, crucificado daquela forma. Então, chega ali uma pessoa que vem com algo assim extremamente caro e derrama, né, quebra, e não tem como reutilizar, né? Então, o senso comum, qual que é o nosso senso comum quando algo a gente acha que é um desperdício? A gente começa a falar assim, pensar, pô, podia ter feito tanta coisa com o dinheiro daquele perfume. Quantas pessoas poderiam alimentar? Lembra na primeira multiplicação dos pães? O que Filipe falou para Jesus? Quando ele falou para dar de comer àquela multidão, Filipe disse, Senhor, nós íamos precisar mais de 200 denários para alimentar essa multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Agora, pensa que esses 300 denários, só um minutinho, Klaus, esses 300 denários, quantas pessoas não davam para alimentar? Fala, Klaus. Eu estava fazendo um cálculo rápido aqui, é que eu nunca tinha feito esse cálculo, mas se o denário é mais ou menos o salário de um dia, então é mais ou menos um salário mínimo aí de uma pessoa, um ano de trabalho, mais ou menos uns 12 mil reais, um perfume de uns 12 mil reais a mulher gastou. Eu também ia achar um pouco de exagero. Agora você imagina, né? É mais ou menos isso que eu queria que vocês pensassem. Que o senso comum dos discípulos, eles estavam errados? Nós faríamos a mesma coisa. Nós diríamos a mesma coisa. É um desperdício. Nossa, quanta coisa a gente pode fazer com esse dinheiro? Quanta coisa, quantas multidões, quantas pessoas a gente pode alimentar? E aí, Jesus, então, corrige, né, aqueles discípulos e todos que estavam ali, né, ele corrige e diz, olha, deixe a mulher, o que ela fez é algo bom, é algo que eu levo para o meu sepultamento. Olha, eu vou colocar um pouco o que é a diferença do senso comum na economia e o senso e a economia do amor, né? O senso comum nos leva à prudência. Nós devemos ser prudentes com as nossas finanças, certo ou errado? Certo, né? Nós devemos ser prudentes com as nossas finanças. Mas o senso do amor, na economia do amor, o amor não obedece o senso comum. O amor obedece os ditados do coração, aquilo que o coração manda. Então, às vezes, a gente percebe essa diferença? A economia do senso comum, das pessoas em geral, a gente pensa naquilo, na economia do recurso, daquilo que a gente pode fazer com o dinheiro. Na economia do amor, a gente não mede o que a gente gasta. Porque mesmo você oferecendo tudo, o amor ainda acha que é pouco. Porque mesmo você fazendo muito, você ainda acha que fez pouco, que ainda aquela pessoa merecia mais. Eu creio que aquela mulher também pensou isso, que Jesus merecia muito mais do que aquele perfume, mas o que ela tinha era aquele perfume que era a economia, talvez, de uma vida, né? De uma vida, porque também tinha isso.
né? Uma pessoa, às vezes, tinha um perfume que era uma herança, que ela poderia se dispor quando ela tivesse uma necessidade maior. E ela, então, poderia usar aquilo para uma necessidade. Mas essa mulher, ela utiliza sem pensar no amanhã, né? Ela pensa naquilo que ela queria demonstrar a Jesus. E eu acho a coisa mais importante também é que o ato dessa mulher nos lembra também uma atitude profética. É como se Deus ali chamasse e usasse aquela mulher para uma unção do seu filho. Como é que Jesus, quando morre na cruz, o que é escrito? Qual é a placa que está acima da cabeça de Jesus? Rei dos judeus. Rei dos judeus. Como é que como é que os judeus elegiam os seus reis? Como que consagravam os seus reis? Então, com óleo. Com óleo, com unção na cabeça. Lembra que Samuel ungiu Saul e depois Samuel ungiu Davi, né? Então, a unção ele era feita através de um sacerdote, né? Ou de um profeta. Então, essas duas pessoas poderiam ungir o sacerdote e o profeta, né? E o rei, às vezes, também ocupava um pouco essa função mística, né? No reinado em Israel. Mas sempre o rei ele era ungido por um sacerdote, né? E essa mulher, para mim, ela cumpre um papel sacerdotal também. E é interessante que é uma mulher que não tem nome, é uma mulher que não é algo tão importante que os 4 evangelhos falam, narram esse episódio. Mas, porém, somente Mateus e Marcos fala dessa unção na cabeça. Lucas e João vão falar da unção nos pés. E Lucas ainda fala que era uma mulher que era pecadora, que ungia, né, os pés de Jesus com esse óleo, esse perfume caríssimo, e chorava e beijava ali com seus, limpava, secava com seus cabelos. Já João fala que era Maria que tinha ungido Jesus, irmã de Lázaro, né? E a gente sabia muito bem que Maria tinha um amor muito profundo por Jesus também. Então, quem é e qual, se é Maria ou se é outra mulher, a gente não sabe ao certo. O certo é que em todo lugar onde é pregado o evangelho, o fato que essa mulher fez foi marcado e Jesus disse para a memória dela. Ela será lembrada para a memória dela. Então, foi algo que Jesus recebeu como algo especial. No texto de Lucas, é aquele do Simão, né? Que Jesus até fala, argumenta com Simão, né? Olha, eu cheguei na tua casa, você não me deu o ósculo santo, que é o beijo, né? Não me deu água para lavar os pés, né? Porque os pés ficavam cheios de poeira naquelas estradas poeirentas que Jesus caminhava. Então, e não ungiu a minha cabeça, né? Que era com óleo para ungir, para, como é que fala? Umidificar, né? Um pouco a pele seca, né? Por conta das caminhadas, do sol muito quente. Mas o que eu gostaria de trazer hoje para a gente refletir sobre o papel dessa mulher, da importância do amor, o amor que não mede esforço, o amor que é generoso, que oferece não o resto, não um pouquinho, mas oferece o melhor. E aí, mais para frente, para quem, Lúcia, Simone, não sei se Paulo também, e quem está lendo o texto, o Evangelho de Mateus, que nós encerramos ontem,
vai falar sobre o Judas. Por quantas moedas Judas entregou Jesus, traiu Jesus? 30 moedas de prata. 30 moedas. Sabe quantos isso quer dizer? Traduzindo, 12 dólares. Enquanto a mulher ofereceu, por exemplo, 12 mil reais num perfume que, trazendo para os dias de hoje, seria isso, né? No valor monetário, olha só o que Judas fez. E se a gente for entender um pouquinho, né? Era um preço de talvez nem um escravo para se comprar, né? E Judas traiu Jesus por uma quantia tão pequena. Então, a gente vê a questão do amor na generosidade, na grandiosidade da expressão do amor da mulher, e a gente vê, por outro lado, algo assim totalmente inverso, né? Em relação a Judas, que teve a oportunidade de conhecer Jesus, que teve a oportunidade de caminhar com Jesus, mas não conseguiu ver o que aquela mulher viu em Jesus. Aquela mulher viu em Jesus ali algo que mudou a sua vida. Então, por isso, ela era grata. Ela era grata a Jesus porque ela devia a sua vida a ele, né? Eu tenho certeza que aquela mulher foi modificada, transformada, mudada pelo amor, né, de Jesus. E aí, no relato de Judas, a gente percebe que ele caminhou com Jesus, mas ele queria talvez mudar Jesus, porque havia, na época de Jesus, havia um grupo de pessoas que andavam com espadas, né, e matavam muitos, porque eles queriam tomar que viesse um Messias para tomar e libertar Israel do regime romano. E eles queriam que fosse um rei que viesse dar poder para os judeus. E há também uma suspeita de que Judas tivesse feito isso para ver se Jesus acordava e aí fazia algo, né? Mudava ali, naquele momento ali que fosse acontecer alguma coisa com ele, ele fosse reagir de uma forma diferente. E aí a gente vê que Judas andou com Jesus, mas não conheceu em profundidade o amor de Jesus. Ele queria talvez mudar Jesus conforme a sua maneira de ver a situação, a política da época, a situação da época. Enquanto que aquela mulher, ela não quis nada, ela não pediu nada, nada em troca. A única coisa que ela fez foi demonstrar de uma forma transbordante o amor que ela sentia por Jesus. E isso, aí por isso eu comecei falando, né, sobre a extravagância do amor. Porque o amor não se mede pela questão financeira. Por isso Jesus disse, né, quando as pessoas ofertavam no templo, né, e cada um, os ricos, botavam grandes quantias lá no gasofilácio, e veio, de repente, uma mulher viúva, pobre, e colocou 2 moedinhas. E Jesus vira para aqueles que estavam ao seu redor e diz, olha, essa foi a maior oferta dada aqui hoje. E os discípulos imaginam, que isso, Senhor, você está, né? Essa mulher não deve ter dado praticamente nada, algum centavinho que não vale nada, não dá para comprar talvez nem um pão. Mas Jesus disse, ela deu, os outros deram do que sobraram. Ela não. Na sua pobreza, ela deu tudo o que ela tinha. E isso, gente, é o que Jesus espera, né, de cada um de nós. Pouco ou muito é dar o melhor, né? E a mulher, essa viúva, ela creu e pela fé ela entregou tudo o que ela tinha. Essa mulher, talvez também do perfume que derramou sobre Jesus, talvez foi a coisa mais autêntica que ela tinha, né? Que foi sacrificial,
Porque nem algo, né? Quando a gente dá algo que sobra, né? Nós não estamos fazendo nenhum sacrifício. Mas o sacrifício a gente faz quando a gente entrega algo que pode nos fazer falta. Isso é sacrifício, né? Isso é um sacrifício. E essa mulher que derramou aquele perfume foi o presente mais autêntico, né? E mais sacrificial, né? Porque ela deu tudo o que ela podia dar. Ela deu o melhor, né? Esse é um amor extravagante. Por isso eu comecei, né, perguntando se alguém já tinha feito algo extravagante, né? Alguém por amor, né? Por amor. E a gente às vezes descobre que às vezes a gente até se surpreende com os micos que a gente até passa, né? Porque quando a gente está apaixonada, a gente faz coisas, né? Como diz o Paulo, a Dinorá saiu, foi para Santos, ela chegava lá, eu chegava atrás, né? Porque já estava com saudade. Né? O Klaus, que viajou um país inteiro, saiu do Brasil para outro, em busca de surpreender o amor, foi surpreendido pela ausência do amor, né? Porque o amor é assim, a gente faz as coisas não pensando no que o outro vai trazer para nós ou vai nos dar. A gente dá porque a gente quer dar. Eu falo para vocês, assim, que eu lembro, assim, eu trago no meu coração algo assim que eu já recebi, que foi para mim algo extremamente como uma oferta de aroma agradável. Não pela beleza, não pela quantidade, mas pela qualidade, né? Pela oferta de pessoas tão simples, tão pobres, que procurava dar o que tinha, um pouco pensando em me ajudar e amenizar a dor. No tempo que eu era estudante, né, de teologia, na igreja que eu trabalhei, na congregação, uma senhora que vendia Avon para sustentar a vida com a família grande, um marido desempregado que bebia, era bêbado demais, vivia assim, e ela sempre oferecia, sempre trazia alguma coisa no domingo para me dar, ou alguma forma de ajudar. E eu, às vezes, ficava triste, né? Preocupada, não vai fazer falta, não precisa. Não, não vai fazer falta. E assim, eu recebia e olhava para aquilo como uma oferta de amor, né? E gratidão que a gente tem que ter para as pessoas que são capazes do pouco que tem, entregar também para as pessoas que eles querem bem, né? Então fica aí esse estudo de hoje, né? Pensando na extravagância do amor, na economia do senso comum e na economia do coração, que não se rege pelo senso comum, mas rege pelo nosso coração. E o nosso coração, quando está cheio de amor, ele é capaz de fazer atos grandiosos, sacrificiais, né? Porque a gente ama, a gente quer estar perto daquela pessoa que a gente ama, a gente quer ajudar, a gente quer amenizar a dor, né, daquela pessoa. Então, eu creio assim que cada um de vocês talvez já experimentou isso, ou já fez isso, talvez por alguém que você ama muito. Agora eu abro aqui o espaço para vocês, quem quiser falar alguma coisa, quiser compartilhar também a partir desse texto que veio no teu coração. Então, vamos lá. A Regina está com o sorriso, a coisa mais linda desse mundo, viu, Regina? Você sabe que é muito bom fazer o estudo bíblico olhando para você. Você sempre está feliz, sorrindo. Muito bom. E hoje está mais feliz que está com a irmã aí do lado, né? Alguém quer falar?
Aniversário do... Ela está feliz porque hoje é aniversário do cunhado. Ah, sim. De quem? Do Luiz. Hoje é aniversário do Luiz? Hoje Oh, é. que Deus Aí abençoe. nós viemos aqui ganhar um abraço dela e ficamos por aqui. Ai, que legal. Então, que transmita o nosso abraço, né, e as bênçãos de Deus para a vida do Luiz, que Deus abençoe e que Muito obrigada. renove a vida dele e dê ainda muitos anos de vida, com muita saúde para curtir a netinha. Foi a coisa mais linda no domingo, a alegria que ela foi para o culto infantil, você nem imagina, você perdeu a festa que ela fez no Fiquei altar. sabendo. Fiquei sabendo. Fez uma E a festa. bagunça que fez com o Matheus lá também. Ah, pois é. Tá certo. Obrigada. Nada. Alguém mais gostaria de falar? Então, Klaus, você ora para nós, para encerrar? Nosso querido Deus, nós te agradecemos por novamente termos tido essa oportunidade, hoje mesmo poucos, mas o texto foi riquíssimo e nós te agradecemos, Senhor, por essa reflexão que Noemi trouxe para nós. Talvez a gente possa aprender, Senhor, que poucas vezes damos tudo aquilo que temos para ti e muitas vezes pensamos nessa economia do ter mais para amanhã e economizar. Mas nós te agradecemos, Senhor, por esse exemplo bonito desta mulher que aparentemente nome não tem, mas que ela marcou a vida de teu filho Jesus Cristo nos últimos dias dele. Permita, Senhor, que também com nossos bens possamos demonstrar que somos teus filhos e filhas e que querem participar ativamente do teu reino com aquilo que temos como presente teu. Agora te pedimos que abençoes esta noite, nos dês uma noite de descanso e que amanhã possamos novamente ver a luz do dia. Mas também te agradecemos, Senhor, pela vida do Luiz, que hoje completa mais um ano de vida, e rogamos sobre a vida dele as tuas ricas bênçãos, de forma especial a saúde e também ainda a habilidade, trabalho, a família como um todo. Nós te louvamos por esta família do Luiz. E assim, Senhor, nós nos despedimos uns dos outros, na certeza de podermos nos reencontrar na semana que vem, novamente para estudar a tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que agradecemos tudo e pedimos amém. Amém. Então, um bom final de semana para todos e todas, e que Deus abençoe. E vamos, quem está lendo, né? Amanhã a gente já vai para o 2º capítulo de Marcos, tá? Boa leitura para todos. Desliga a gravação ainda. Um beijo, então, para todos vocês. Tchau. Está travada. A imagem travou.